Olá, hoje eu vim trazer mais uma obra, né? Hoje eu vim trazer esse livro do Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado, né? Nesse livro, o Pierre Clastres, ele quer entender como é a política, né? Como acontecia a política nas sociedades indígenas, né? Ele quer tratar, ele quer entender por que entre os indígenas não surgiu, entre algumas populações indígenas, não surgiu o Estado. Né? O Estado ele não floresceu a partir dessas sociedades. Né? E para compreender sobre essas questões, né, Pierre Clastres ele foi fazer um apanhado, né, de pesquisas realizadas por etnógrafos desde os primeiros etnógrafos que chegaram na América do Sul, né, e várias vastas pesquisas para compreender como é que acontecia as relações de poder, né, dentro das tribos, né, dentro dessas sociedades indígenas, dessas populações indígenas, né. E aí vai percebendo que a função política é bastante diferenciada, né. Alguns etnógrafos vão chegar à conclusão que o chefe de uma aldeia, né, indígena, de uma comunidade indígena, ele é alguém, né, desprovido de autoridade. Essa é a principal característica que os etnógrafos eles descobrem, né? Na verdade, o chefe ele possui autoridade, mas apenas no momento das guerras, né? Onde é solicitado a ele a sua chefia, né, a sua técnica de guerra, e nesse momento ele possui autoridade. Mas quando acabam as guerras, o chefe ele perde completamente o seu poder, a sua autoridade sobre os indígenas, porque existe uma espécie de mecanismo nas sociedades indígenas que vai contra a um poder coercitivo, né? E na verdade, o chefe, ele é valorizado, ele é respeitado e ele só exerce a sua função dentro da tribo, né, se ele tiver o poder de trazer a paz, né, de ser um conciliador, de ser um moderador entre o grupo, né, trazendo sempre um discurso falando sobre honestidade, sobre conciliação. Ele é valorizado pelos os indígenas pelo seu poder de moderar o grupo, né? O chefe também é aquele que tem que ter o poder da oratória. Ele é respeitado pelos indígenas a partir do momento que ele consegue ter uma boa oratória, né? Os indígenas eles davam prestígio ao chefe a partir da sua palavra, da sua boa oratória. E também o chefe, ele era aquele que tinha que ser necessariamente o doador de bens. Em algumas tribos, se conhecia o chefe por ser aquele menos que tem menos bens, é aquela pessoa mais pobre, né? Mais pobre não, mais desprovido de bens de uma tribo. Por quê? Porque o chefe ele tem que estar constantemente atendendo aos incessantes desejos, né, dos índios da tribo e doando seus bens, né? Então, assim, o chefe ele tem o seu poder, né? Ele está constantemente ameaçado de ser contestado, né? O seu poder ele nunca é permanente, né? Ele pode estar sempre à mercê de ser contestado caso em algumas dessas funções ele não cumpra como é exigido, né? O poder que o líder tem, né, na sociedade indígena é exatamente o poder que a sociedade quer que ele tenha, né? Ele não, se ele tentar exercer mais do que a sociedade quer que ele tenha, né, de autoridade, ele não será aceito no grupo. A autoridade ela não é aceita, né? Não, e aí por quê? Porque a sociedade indígena ela tem um mecanismo, né, que
consegue controlar, né, essa exacerbação do poder, né, essa autoridade, né, e dessa forma eles controlam o que poderia ser autoridade política, né. E aí a tese do Pierre Clastres é que, por conta disso também, há uma dificuldade da formação do Estado. Ele vai dizer que alguns etnógrafos, né, alguns teóricos que falam sobre as sociedades indígenas vão enunciar é que são sociedades que estão no estado primitivo porque falta a elas, né, exatamente a formação do Estado, que por elas não formarem o Estado, elas são incompletas, né? E aí o Pierre Clastres, ele quer tratar, né, ele quer informar que essa é uma visão bastante etnocêntrica, né? Que estamos caminhando numa linearidade, no processo evolutivo, né? Que a história tem uma linha, um sentido, né? Que vai desde a selvageria até a civilização, né, e que está sempre pensando nessas sociedades, né, como no viés da falta, né? São sociedades que faltam Estado, são sociedades que faltam escritas, sociedades que faltam história, né? E que por isso elas são tidas como sociedades inferiores, né? Mas o que o Pierre Clastres ele quer trazer é que é uma outra linguagem, uma outra percepção em relação ao poder, né, em relação à política que essas sociedades elas vão trazer, né. Outra ideia preconceituosa, etnocêntrica, né, era que os indígenas eles viviam da economia de subsistência, né, que eles não produziam o excedente da produção, né, não tinha o excedente da produção para os mercados, né, mas para que serviria para os indígenas, né, ter o excedente da produção? Né? Tem-se a crença, né, que os indígenas eles viviam numa economia de subsistência, onde havia uma incessante luta, né, angustiosa para obter o alimento necessário para a sobrevivência. Mas o Pierre Clastres ele vai dizer que nessas sociedades, que os etnógrafos, fazendo o estudo dessas sociedades indígenas, constataram o contrário, que os indígenas eles passavam pouco tempo dedicados ao trabalho, né? Eles dedicavam pouco tempo ao trabalho e passava a maior parte do tempo, né, em festas, em bebedeiras, em cerimônias, elaborando guerras, né? E mesmo assim, não faltava alimentos, pelo contrário, havia uma abundância de alimentos, além de muita fartura de alimentos, né? Além disso, as pessoas, os indígenas, eles apresentavam boa saúde, as crianças apresentavam uma boa saúde, as crianças eram numerosas nas tribos, né? E existia entre os índios mesmo uma recusa do trabalho forçado, né? Eles não se colocariam numa posição de produzir excedentes de mercado de produtos, porque eles não gostavam de ganhar o pão com o suor do rosto, né? Eles não valorizavam aquilo que nós, brancos ocidentais, valorizamos, que é o trabalho. Eles gostavam de ter o tempo ocioso, e a maior parte do tempo dos indígenas eram de ociosidade, né? E mesmo assim eles não viviam numa busca pela sobrevivência, não, é o contrário, é o que foi constatado, né, pelos etnógrafos. E o que eles acumulavam de produtos, né, ultrapassava, né, o resultado suficiente para manter a tribo, né? Essas sociedades possuíam assim o tempo disponível, se quisesse, para produzir mais alimentos, mas assim eles não desejavam, né? Porque para eles, qual seria então o destino dos excedentes de produção, né? Por que que eles iam, né, na lógica deles, produzir além das necessidades? Então isso não fazia parte, né, digamos, a lógica dos indígenas, né? Lastres, ele vai dizer, né, que os indígenas, ao descobrirem o
machado, né, que ao invés de ser feito de pedra, era feito de metal, né, que era o machado dos brancos, eles utilizavam esse machado, eles se interessaram bastante por esse machado para produzir, né, só que produzir a mesma coisa, né, a mesma quantidade de alimentos, entretanto, num tempo menor. Né? Eles não tinham interesse de ter esse machado para produzir mais alimentos, mas para produzir a mesma coisa num tempo mais reduzido. Né? Por quê? Porque existia, na lógica indígena, certo, um desprezo pelo trabalho árduo. Não fazia sentido para os indígenas, né? Porque para eles, uma vez asseguradas as necessidades básicas, né, eles não tinham a necessidade de procurar produzir mais. Não fazia sentido para essas populações indígenas, né? Porque eles preferiam mesmo ter o tempo ocioso para outras atividades, né? Que não seja o trabalho, né? E eles gostavam de ser senhores de sua própria atividade, senhores do seu próprio trabalho. Não aceitavam produzir, né? Produzir para um excedente, né, para centralizar essa produção nas mãos de um senhor, nas mãos de alguém que fosse o dominador, né, que fosse dominar os outros. Por quê? Porque se caso assim fosse feito, né, a sociedade seria dividida e a desigualdade iria aparecer, né, ia ter os dominados e os dominantes. Né? Então eles não gostavam da ideia de que alguém ia tirar proveito do seu trabalho. Né? Caso assim fosse, eles deixariam de ser uma sociedade primitiva, né? Então, o Pierre Classe ele vai dizer que essas sociedades primitivas não eram embriões, certo? Retardatários do que seria, na lógica histórica, né? O que seria depois o trabalho, né? O que seria depois uma sociedade do Estado, uma sociedade civilizada, de forma alguma. Né? Os indígenas eles não tinham interesse pelo progresso, eles tinham outra lógica, outra forma de pensar, né? E eles tinham mesmo a necessidade mesmo de limitar o estoque de alimentos. Né? Bom, o Pierre Clastres, ele vai então trazer, né, outra percepção, digamos assim, etnocêntrica, né, que está relacionada com a questão da agricultura. Ele vai dizer que existe uma ideia, né, que houve uma passagem do normandismo para a sedentarização, né, de populações que partiram de, de populações que viviam de forma nômade, de repente elas ficaram estabilizadas, né, e formaram assim as cidades, posteriormente o estado, né, e que eles fizeram isso porque desenvolveram uma tecnologia voltada para a agricultura, e que essas sociedades indígenas assim não fizeram. Mas o Pierre Clastres vai dizer que essa ideia está etnograficamente errada, porque as sociedades indígenas, né, que viviam da pesca, da coleta e da caça, eram sociedades também sedentárias, né? Nem todas as sociedades eram nômades, algumas eram sedentárias e elas não produziam agricultura, mas porque assim não sentiam essa necessidade de produzir a agricultura, não porque faltasse a essas sociedades a tecnologia para tal, simplesmente porque não havia necessidade. Classes vai dizer, né? Não podemos determinar como se forma o Estado, mas podemos determinar como não se forma o Estado, né? Então ele vai dizer que nas sociedades indígenas não existe nada na economia, na forma como eles lidam com essas questões econômicas, que permita a introdução de ricos e pobres, né? Porque para eles é estranho essa ideia de posse, né? De possuir as coisas. Eles não enxergavam as coisas como propriedade. Havia, né, até uma certa estranheza em entender a terra como propriedade. Eles não compreendiam essa ideia da propriedade. Né? Então, não existia esse desejo de posse,
Por isso, não havia, né, digamos, esse mecanismo que florescesse o Estado, né, porque as pessoas, elas queriam satisfazer as necessidades imediatas e nada além disso, não existia a ideia de alguém possuir algo a mais, né. Então, assim, era uma sociedade da abundância, que vivia na abundância, mas que desprezava a superabundância, a concentração de produtos nas mãos de alguém, né. E aí, também outra questão, certo, era que existia uma recusa, certo, em concentrar a autoridade, certo. O chefe, como eu já falei, o chefe, ele nunca era um déspota, ele nunca era um um chefe autoritário, né, porque o poder, ele não se concentrava em uma pessoa, o poder estava em toda a sociedade. E era a sociedade que determinava o chefe, né, não era o chefe que exigia, exercia autoridade sobre a sociedade. O chefe, como eu já falei, ele tinha o poder apenas nos momentos das guerras, mas quando acabava essas guerras, o Pierre Classes vai colocar algumas narrativas, né, colocando depoimentos de indígenas, que se o chefe ele desejasse arrastar a tribo para os seus desejos pessoais, para a sua própria projeção social dentro da tribo, a tribo negava o chefe, ele perdia o prestígio, ele era isolado. Assim que acabava a guerra, os índios eles não tinham interesse, né, de, de fazer com que continuasse, né, a dar o poder ao chefe. Né? O chefe ele perdia a sua autoridade. Né? Não fazia isso, porque se acaso assim ele fizesse, o Pierre Clastres ia dizer que assim, nesse momento, poderia ter existido nas sociedades tidas como primitivas, né, a ideia mínima do que poderia ser a formação do Estado, né, que é essa questão da coerção, né, da, da, da violência, né, da imposição de uma autoridade, né, feito por um indivíduo, mas nem assim existia essa possibilidade, né, não era limitada essa ideia. Pierre Clastres vai dizer que essas sociedades elas só poderiam existir como primitivas, né, se elas fossem pouco numerosas, né, eram populações bastante pequenas, né, não cresciam em populações, né, porque caso assim existisse, né, um grande número de pessoas, poderia também facilitar o surgimento do Estado, mas o que existia era um esfacelamento, né, dos selvagens, né, em tribos, em nações, em sociedades, né? Era um universo tribal atomizado, né, que não permitia a unificação, né? E aí o Pierre Clastres ele vai dizer que existe até uma profecia indígena, né, que diz que o mal é o uno, né? O uno é o mal. E assim como eles tentavam impedir a unificação do poder na mão de um chefe, né, eles buscavam a todo momento, né, conjurar o uno, né, quem sabe o Estado, porque exatamente eles, digamos assim, que de certa forma primavam pela diversidade, né. Bom, gente, muito obrigada pela atenção, né, posteriormente estarei gravando outros vídeos, muito obrigada por quem assistiu meu vídeo.